Boa noite novamente. Meu nome é Fábio Nobre, sou professor da pós-graduação e da graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. Sou um dos coordenadores do CEPRI, que é o Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. É com muito prazer que eu estou abrindo essa mesa, que é a sexta mesa do ciclo de debates do CEPRI. Não há limites em reforçar que um dos objetivos desse ciclo, assim como do próprio centro, na sua essência, é pensar a construção do conhecimento nessa área que é fundamentalmente marginalizada, né, religião, dentro das relações internacionais, da ciência política no geral, de uma maneira extremamente inclusiva. E eu falo em inclusividade em termos de agenda. Hoje a gente vai falar de guerra, futebol e religião, então são temas sim, marginalizados, e em termos de espaços na academia. Então a gente já teve aqui no ciclo pós-doutores, doutores, mestres, mestrandos, graduados, e hoje nós temos duas graduandas. Então nós temos um esforço para abrir portas que de outra maneira estariam aí perpetuamente fechadas, né, até que fossem apresentadas as credenciais de títulos, né? Esse é um dos elementos cruciais da existência do centro. Então agradeço novamente a presença de todos, agradeço a participação, agradeço acima de tudo a Maria Vitória e a Mariana por terem aceitado o convite. Estou muito curioso de ouvir de novo a pesquisa de vocês. Antes eu queria, né, nesse papel de mediador, de debatedor, não sei bem, aproveitar esse meu breve tempo aqui para uma pequena colocação sobre o nosso tema em pauta na noite de hoje. Por muitos anos, mesmo durante o zênite, né, o ápice dos impulsos criativos, a disciplina de Relações Internacionais rejeitou algumas variáveis consideradas perturbadoras demais. Enquanto a guerra, que está no nosso título, permaneceu nos holofotes da disciplina, os outros dois temas que estão no título, futebol, esportes em geral, e religião, permaneceram aí na obscuridade das chamadas agendas alternativas. Mesmo estando no foco, a guerra permaneceu um tema restrito a disputas de poder materiais. Elementos religiosos jamais eram trazidos à pauta, a não ser para serem minimizados como se fossem resquícios de racionalidade, né, que teriam apenas acidentalmente atravessado a barreira da razão que foi estabelecida pelo Tratado de Westfália. Há alguns eventos que precisam ser avaliados desde o surgimento das RI como ciência, então digamos aí, primeira parte do século XX, que contrariam esses postulados, no entanto. Então, separei alguns exemplos. Você tem aqui Benito Mussolini, aproveitou a Copa do Mundo da FIFA de 34, que foi realizada na Itália, para exibir a sua Itália fascista. Hitler também usou os Jogos Olímpicos de verão de 36 e os Jogos de Inverno de 36, os Jogos de Verão em Berlim, os Jogos de Inverno em Partenkirchen, para promover a ideologia nazista, né, de superioridade da raça ariana e da inferioridade de outros indesejáveis. Quando o apartheid era a política oficial na África do Sul, muitos esportistas, especialmente na União de Rugby, que é a Confederação de Rugby Nacional, adotavam a abordagem, né, muito cuidadosa de não participarem de esportes competitivos por lá, mas alguns entendem que há no rugby aí uma contribuição efetiva para a eventual demolição da política de apartheid na África do Sul. Na Irlanda, por exemplo, você tem os chamados esportes gaélicos, né? Gaélicos se referindo aos povos celtas que residiam na Irlanda antes da chegada de Roma, dos anglo-saxões. Esses esportes gaélicos estavam ligados ao nacionalismo cultural. Até aí, meados do século XX, uma pessoa podia ser proibida de jogar futebol, hurling ou outros esportes que eram administrados pela Associação Atlética Gaélica de Celta, se ele jogasse ou fosse torcedor de futebol ou de outros jogos considerados de origem britânica, não é, por causa dos movimentos de independência
na Irlanda. Então, de novo, guerra, futebol e, eventualmente, religião se encontrando. Já foi sugerido muitas vezes que o nacionalismo estava se tornando obsoleto, isso seria resultado da globalização e que o papel do esporte na formação das nações estaria se enfraquecendo, assim como a guerra, num sentido tradicional, também estaria desaparecendo. Falando um pouco mais do esporte, ele apresentou alguns desafios fundamentais, né, que chegaram com a globalização para o esporte local, para o esporte nacional, mas também criou oportunidade para o esporte ser mais internacional, ser mais global, fazer mais parte das relações internacionais. Juntando de novo esporte e conflito, o papel do futebol, o papel do esporte no geral, em termos de reconciliação, raramente é mencionado nas discussões contemporâneas sobre poder e cultura globais. O mesmo é verdade para a contribuição do esporte em processos de antiglobalização, de movimentação, manifestações de identidade, etc. No entanto, o nacionalismo continua sendo evidente na busca em temas que envolvem o esporte. As pessoas competem em seleções nacionais, os comentaristas, o público, eventualmente adotam visões partidárias. Nós vimos isso no Brasil com muita força nos últimos anos. Às vezes essas tensões podem levar a confrontos violentos entre jogadores, entre espectadores, dentro e fora do recinto desportivo. Tem um exemplo que nós chamamos de guerra do futebol, tem exemplos traumáticos no Egito, em outras localidades, em que guerra, ou pelo menos violência e futebol, cruzaram a mesma linha, ou percorreram a mesma linha. O esporte, guerra e religião estão muito mais próximos do que aparentam. O caso mais emblemático do contato entre esporte, guerra e religião, do meu ponto de vista, ocorre nas Olimpíadas de 72, que ocorreu em Munique. Vocês devem conhecer esse caso. Homens mascarados entraram no hotel da equipe olímpica de Israel, mataram muitos de seus homens. 11 integrantes da equipe olímpica de Israel foram tomados como reféns por um grupo terrorista palestino chamado Setembro Negro. Até hoje é o maior atentado terrorista já ocorrido num evento esportivo. O governo da Alemanha Ocidental se recusou a permitir a intervenção de uma equipe do Tzahal, da equipe de operações especiais de Israel, e o evento ficou conhecido como o Massacre de Munique. Um passo adiante, em 2014, a Rússia concluiu o processo de anexação da Crimeia, reivindicada pela Ucrânia como República Autônoma da Crimeia, num evento que atiçou os mais nostálgicos dos realistas a bradar que o realismo estava de volta, tendo em mãos aí um conflito territorial típico, no qual a força militar e material estava retomando o palco das agendas liberais e humanitárias que ocuparam as páginas no pós-Guerra Fria. Quando a gente observa o conflito com uma mínima profundidade, no entanto, ele nos revela que a dinâmica russo-ucraniana está longe de ser um evento tradicional ou livre das tais variáveis perturbadoras que foram mencionadas aqui na minha primeira linha. Então, na noite de hoje, nós vamos ouvir como a religião acaba se tornando um catalisador nos mais diversos eventos das relações internacionais, da guerra ao futebol. Tá? Feita essas considerações, eu gostaria de apresentar as nossas convidadas da noite, começando pela Maria Vitória Cavalcante Jacinto, que é graduanda em Relações Internacionais pela UEPB, foi pesquisadora bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, um projeto que se chamava Desenvolvimento do Futebol Chinês, uma análise dos investimentos internacionais nos mercados futebolísticos globais. Ela é uma das fundadoras do Centro de Desenvolvimento de Esportes e Relações Internacionais, CEDERI, ou CEDERI, depois você me diz qual que é o correto, integrante do Grupo de Pesquisa Ásia-Pacífico, GEPAP, e membro também do Grupo de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião, nosso GEPRIR, e administradora da página Futebol nas RI, @Futebol nas RI, no Instagram, nas redes sociais, está aí o Futebol nas RI. Vocês podem clicar aí
no link. Ok, Maria Vitória, então passo primeiro a palavra para você. Você tem aí entre 15 e 20 minutos, você pode ficar à vontade, falar um pouco da sua pesquisa. Depois eu apresento a Mariana e ela faz a colocação dela. Muito obrigada, fica à vontade. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. É Cedere, não Cederi, Cedere. Então, gente, como o Fábio falou, eu sou graduanda aqui pela UEPB, junto com alguns que estão aí. Eu estudo China, mas desde que eu entrei no GPRI, eu também costumo estudar futebol e religião. Primeiro eu vou falar sobre o primeiro estudo que eu já fiz, aí depois eu falo sobre a segunda linha de pesquisa, que é o que eu mais gosto de ler e estudar sobre. Quando eu entrei no GPRI, acho que foi em 2018, se não me engano, foi em 2018, e eu comecei a estudar. Assim que eu entrei na primeira reunião, eu já falei o que eu queria estudar, que na época era um assunto bem falado, que foi logo, acho que após a Copa do Mundo, que houve uns movimentos de mulheres iranianas na Copa do Mundo, na Rússia, pedindo que as mulheres do Irã pudessem frequentar estádios de futebol. E esse assunto me chamava muita atenção, eu gostava muito. Aí foi quando eu fui para a reunião no GPRI e falei que tinha interesse em falar um pouco sobre isso. Daí, minha pesquisa para produzir um artigo foi basicamente analisar o Irã como Estado, analisar como esse Estado ele era formado, em que as leis eram baseadas e tudo mais, e por que as mulheres não podiam frequentar estádios de futebol. Partindo, né, dessa coisa mais global, né, aí eu fui, na verdade, do macro, né, eu fui pro micro, fui para entender a Sharia, que a lei é Sharia, né, Fábio? Me corrija se eu estiver errado. E olhar as outras leis que eram relacionadas a tudo isso. Daí foi quando a gente percebeu, né, durante a pesquisa, que o fato das mulheres não poderem frequentar estádios de futebol era consequência do que acontecia na Sharia, que as mulheres elas eram meio que subordinadas aos homens, elas eram inferiores aos homens, e elas eram privadas de muitas coisas, e entre essas coisas era frequentar estádio de futebol. E durante muito tempo era assistir jogos de futebol. Logo após a Revolução, né, iraniana, as mulheres passaram a ser proibidas totalmente, porque o futebol era visto no país, e é visto ainda no país, como uma coisa de homens, algo muito bruto, para que mulheres que são hiperfemininas, que são muito sensíveis, mulheres não podiam ter esse acesso. Então, as mulheres não podiam assistir futebol na TV, não podiam chegar perto de estádios e nem entrar nos estádios. Aí, logo após alguns anos, aí foi liberado para que as mulheres pudessem assistir jogos de futebol na TV, mas continuou sendo proibido até 2018, na verdade até 2019, que elas pudessem entrar no estádio de futebol. Então, esse movimento que aconteceu na Copa do Mundo 2018 me chamou muita atenção, porque foi um movimento que deu voz às mulheres que não tinham voz no Irã. A maioria das mulheres que estavam lá na Copa do Mundo na Rússia, elas eram iranianas, que tinham saído do país, que moravam em outros países, e que muitas estavam assistindo o jogo de futebol pela primeira vez. Pegou a oportunidade, né, da Copa do Mundo, que é o maior evento do mundo, que é televisionado para o mundo inteiro, aproveitou para conseguir dar voz a isso, a essa luta das mulheres iranianas. Aí foi quando eu estava produzindo um artigo, eu apresentei o artigo no ENAPRI, que foi o primeiro evento do CEPRI, foi o evento sobre política, religião e relações internacionais. Foi quando eu apresentei, falando um pouco sobre essa relação, né, das mulheres iranianas e da religião, como a religião via as mulheres e como consequência disso, as mulheres não poderem frequentar estádios de futebol. Depois de uns 3 meses, essa lei caiu por terra, as mulheres passaram a frequentar estádios de futebol, só que com muitas restrições. Aqui no Brasil, o Brasil é muito machista, a gente tem muita noção disso. Tu vai falar alguma coisa, Fábio? Tá. Aqui o Brasil é muito machista, né? A gente tem muita noção disso. Mas aqui no Brasil a gente pode frequentar estádios, a gente pode se misturar com homens, a gente pode
fazer parte de, por exemplo, torcidas organizadas. Eu assisti, inclusive, no final do ano passado, uma palestra de algumas meninas do Botafogo da Paraíba, né? Elas falando um pouco sobre como é ser mulher numa torcida organizada. E aqui no Brasil é muito difícil, mas a gente pode frequentar. No Irã, não. Elas não podem frequentar torcidas organizadas, elas não podem basicamente nada. Inclusive, elas assistem os jogos em uma parte separada, né? As mulheres, elas não podem frequentar o mesmo ambiente que os homens, porque elas não podem escutar homens falando palavrão, porque é algo muito machista, quer dizer, que é muito grosseiro para as mulheres. Então, a minha primeira pesquisa foi sobre isso, foi uma pesquisa muito legal, porque eu pude entender um pouco sobre uma religião que eu não entendia, que infelizmente a gente normalmente não busca, né, compreender outras religiões, só a nossa, ou talvez nem a nossa, ou caso você não tenha religião, tudo bem, você não precisa talvez entender nada, mas religião é uma coisa muito única, e quando eu comecei a ler um pouco sobre o islamismo e tudo mais, eu me questionava muito, por quê? Por que as mulheres tinham que ser assim? Mas aí a gente vai entendendo porque alguns lugares realmente têm sua cultura, sua religião e, enfim. Mas quando eu pesquisei sobre as mulheres de Irã, eu fiquei bem chocada que isso era muito normal e que elas lutavam muito para mudar isso. Foi quando eu conheci um filme que eu não consegui assistir ele todo, eu só assisti algumas partes, eu consegui ver algumas partes porque ele não está disponibilizado por inteiro. Que o nome do filme é Fora do Jogo, que foi um filme onde relatou uma história verídica, onde mulheres se vestiram de homens para entrar no estádio de futebol, só que alguns até conseguiram passar, só que algumas foram reconhecidas como mulheres e foram barradas. E é bem interessante, assim, o desenrolar do filme, porque mostra toda a vontade das mulheres de quererem estar naquele lugar, viver aquilo e não poder. Inclusive, eu esqueci de comentar, a lei caiu por terra por causa da pressão internacional. Ano passado, uma iraniana se matou, se suicidou, depois de ser condenada por ter ido ao estádio de futebol. Como eu comentei, né, as mulheres iranianas muito se vestiam de homens. Ela foi ao estádio de futebol, assim, e ela foi pega e condenada, e como consequência disso, enfim, ela tirou a própria vida. Então, essa pressão internacional foi tão grande que acabou que o Irã teve que se adaptar a tudo que estava acontecendo. Daí, logo depois que eu fiz a minha pesquisa, inclusive eu até ia fazer junto com o Fábio, continuar pesquisando um pouco sobre religião, futebol e mulheres pelo Oriente Médio. Eu ia estudar um pouco sobre a Arábia Saudita e tudo mais, só que aí a gente acabou não indo, e foi quando, no começo do ano, se eu não me engano, acho que foi até no final, eu comecei a ver o que eu mais gosto, que é rivalidades no futebol, e envolvendo religião, né? Aí foi quando eu descobri o Celtic e o Rangers, que são dois times na Escócia, que é uma das maiores rivalidades do mundo. Acho que hoje a maior rivalidade do mundo é o Real Madrid e o Barcelona, e que tem muita história por trás, e que é um tema, inclusive, muito legal para estudar nas relações internacionais. Mas o Celtics e o Rangers, a gente costuma falar que é uma rivalidade que vai muito além do campo, né? É uma rivalidade que pega a religião. Por quê? Porque o Celtics foi criado, na verdade, por imigrantes que tinham um viés um pouco mais esquerdista e que eram católicos. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da Escócia. Eu não conhecia nada da Escócia na época que eu fui fazer a pesquisa, então eu tive que ler tudo. E eu descobri que a Escócia é um país protestante, né? Então, um clube ser criado por imigrantes, que já não era uma coisa bem vista, e ainda imigrantes católicos era uma coisa, assim, totalmente inaceitável, né? E o Celtics, ele cresceu muito, inclusive, ele foi o primeiro campeão, da Champions League, se eu não me engano, que fazia parte do Reino Unido, né? Então, foi o primeiro time dos países do Reino Unido a ganhar a Champions League. E, inclusive, é o único na Escócia que conseguiu, o Rangers nunca conseguiu. E, inclusive, também o Celtics nunca caiu da divisão. É igual o meu Flamengo, nunca caiu, né? Time grande não cai. Aí,
O seu maior rival é o Rangers, que é um clube evangélico, protestante, criado pela monarquia escocesa, né? E que tinha muito apoio da Inglaterra, que recebia muito apoio da Inglaterra e que era muito rico, era um clube assim, bem elitista. Até que eles foram, durante muito tempo, o Rangers ele foi bem maior que o Celtics, mas o Rangers passou por muitos problemas ao longo dos anos, caiu, acabou o clube e ele foi fundado de novo, com o mesmo nome, assim, só mudou o final, a sigla, mas é o mesmo nome, Rangers e tudo mais, e é uma rivalidade muito intensa. A rivalidade vem por causa da religião, por todo o seu contexto de formação, de criação, que é intensificado pela religião, porque o Celtics é um time católico e o Rangers é um time evangélico, protestante. E uma coisa interessante, assim, que é triste, é que, como eu falei, é uma rivalidade tão grande que vai fora das 4 linhas de campo. E realmente, aqui no Brasil, a gente vê muita violência em estádio, né? A gente costuma ver muita violência em estádio, mas assim, por exemplo, eu não acho que a rivalidade dos clubes brasileiros é tão grande para ir fora de estádios, para ir para algo assim muito maior. Óbvio que a gente tem acontecimentos e tal, mas não é algo tão constante como, por exemplo, a gente vê na rivalidade do Celtics e do Rangers. Essa rivalidade ela viveu seu ápice quando um torcedor do Celtics foi assassinado por torcedores do Rangers. Ele era filho de um homem famoso na Escócia, não lembro agora, mas ele foi assassinado e houve muita comoção, assim, eu lembro que quando eu li, eu fiquei bem impressionada, porque ele estava passando por perto dos torcedores e acabou sendo assassinado. E foi preso 2 homens, um que continuou preso, que foi o assassino de fato, e essa rivalidade, ela meio que diminuiu aos poucos, em quesito de violência, ela diminuiu aos poucos, mas ela continuou sendo muito intensa por causa da religião. E é uma coisa que não é só nesse clássico. Quando eu estava conversando com o Fábio, quando eu comentei dizendo ao Fábio que eu gostava muito, que eu acho que eu descobri uma paixão, foi estudar clássicos e esse contexto por trás dos clássicos. E quando eu falei pro Fábio, aí o Fábio até comentou comigo alguns clássicos que tem. A gente tem também o clássico na Holanda, se eu não me engano, né, o Ajax, que é origem judaica. Não lembro a certo, porque é uma coisa assim que eu ainda não estudei a fundo, mas existem outros clássicos que também é intensificado por religião. Na Alemanha a gente tem, em outros, a gente tem muito isso na Europa, né? Eu sinto que na Europa como um todo, assim, a parte mais histórica, ela pega muito nos clássicos e a religião, ela tem muito esse papel, assim, de, infelizmente, causar muita discórdia entre as pessoas, e é uma coisa que a gente vê aqui muito no Brasil. Aí, o Fábio, logo no começo, ele falou uma coisa que eu acho interessante falar, que foi sobre a gente não conseguir compreender o futebol como questão de paz, né? O Fábio comentou, assim, sobre a gente não conseguir ver o futebol como algo que possa agregar na paz, né? A gente vê o futebol muito como algo violento, como algo ruim, na questão assim, né, por exemplo, vou citar a minha pesquisa, né, já que o Fábio falou que eu faço rapidinho sobre a minha pesquisa, eu estudo futebol chinês, e uma das coisas que a China não incentivava o futebol é porque achava que o futebol era causador de desordem. Em vários textos que você lê sobre o futebol chinês, você vai ver isso, que era um discurso mesmo no país que o futebol não era bem visto porque ele causava desordem. E isso é normal, essa visão é para muita gente isso, infelizmente, porque o futebol não é isso. Mas um exemplo muito legal onde a gente vê essa questão de paz por exemplo, um exemplo que é um dos maiores, foi quando o Drogba conseguiu parar uma guerra no país dele, que é a Costa do Marfim, dando um discurso. O Drogba é um jogador, tá? Pra quem não conhece o Drogba, porque às vezes eu falo assim, as pessoas não sabem quem é. O Drogba era um jogador que ele foi campeão, muito campeão, assim, pelo Chelsea, ele é muito famoso, inclusive especularam até ele no Corinthians, assim, uns tempos, e ele, durante a guerra que estava se intensificando no país dele,
ele foi à Câmara, né, a público, pedir para que as pessoas não fizessem isso, porque as pessoas tinham que amar o país e não brigar, e não disputar poder e tudo mais. E ele conseguiu, durante um tempo, que a guerra fosse cessada, e que as pessoas conseguissem voltar a conviver em paz, tá? Mas isso é só um PS. Aí eu queria fazer só um último comentário. As duas coisas que eu já estudei, as duas coisas estão no site do CEPRI, para quem tiver mais interesse de ler. Eu estou começando a ler outras coisas relacionadas à religião e futebol, para falar um pouco mais sobre o sentimento do futebol como religião. O futebol, a gente vê muito ele como, por exemplo, a Tamires, né? A Tamires está aqui e ela é torcedora do Manchester. Eu estou com a camisa do Manchester. E ela é torcedora do Fluminense. E eu tenho certeza que ela tem o futebol como algo muito, uma paixão dela. E eu tenho amigos, inclusive, que têm o futebol como a coisa mais importante da vida, como a religião. Então, isso é uma coisa que eu estou começando a ler agora. Eu já tinha comentado com o Fábio que eu estava com muita vontade de escrever sobre isso. O futebol como a relação do futebol para as pessoas veem como religião, né? O futebol, por exemplo, meu namorado, ele é flamenguista doente, tá aqui uma amiga minha para confirmar, ele é flamenguista doente, e o Flamengo para ele é tudo. Meu namorado, ele não sai de casa, se tiver um jogo do Flamengo, ele não sai de casa, se tiver qualquer coisa, ele para a vida dele pro Flamengo. Assim, a gente já deixou de ir para muitas coisas, de perder muitas coisas, só porque ele tinha que ver o jogo do Flamengo. Porque, enfim, meu namorado, ele quase passou mal. Ele, na verdade, ele passou mal, ele caiu no chão, duro, quando o Flamengo fez o segundo gol da Libertadores. Então, assim, é um tema que é muito legal. Assim que eu terminar minha pesquisa, eu quero produzir um texto para o CEPRI também, como eu produzi o texto sobre o Celtic Rangers, para falar um pouco mais sobre essa questão do futebol como religião, né? Como é o catolicismo, o islamismo e tudo mais, o futebol como essa religião, como o maior amor das pessoas. Mas, assim, resumidamente, o que eu gosto mesmo de pesquisar é mais essa questão de conflito do futebol, incentivando a rivalidade entre os clubes. Mas foi basicamente isso o que eu estudei, o Irã e as mulheres que possuem ainda uma luta. Uma coisa que eu gosto de falar sobre, quando eu falo um pouco sobre essa minha pesquisa sobre o Irã, é que o fato delas terem conseguido acesso aos estádios não resume tudo, não é o fim. Por quê? Porque, como eu falei, elas têm um espaço só delas, poucas conseguem, inclusive, entrar no estádio, porque, enfim, existe toda essa questão da mulher como propriedade do homem e tudo mais, então nem todas conseguem ter esse acesso. Aí, uma coisa assim que talvez seja uma dúvida de alguém, e eu já vou responder aqui, Fábio não me mata, é que algumas pessoas sempre quando eu comento assim, mas elas podem jogar futebol? Elas podem jogar futebol, obviamente dentro de alguns padrões, por exemplo, elas têm que sempre usar o hijab. Eu não sei falar direito a palavra, mas o lenço, né, que tem que cobrir todo o rosto e tal, sempre tá bem coberta. Não sei se alguém já viu, até mesmo, inclusive, mandou esse vídeo, que foi um jogo entre, acho que foi a seleção iraniana, não lembro, uma jogadora, alguma coisa assim, que era do Irã. Ela tava jogando, daí o lenço dela caiu, aí as mulheres todas fizeram um círculo, assim, para que ela não mostrasse o que devia. Isso, é porque eu não sei falar, minha língua é meio presa, assim. Aí todo mundo fez um círculo para que ela não conseguisse, não mostrasse o que ela não podia mostrar. Elas podem jogar, obviamente, com toda uma questão assim que vai além do que a gente consegue ver, por exemplo, aqui no Brasil, além das dificuldades sociais, financeiras. Mas, por exemplo, as mulheres para jogarem, elas precisam da autorização dos maridos para conseguir sair da cidade delas, para conseguir viajar para outro estado, para outro país, enfim, elas precisam sempre se encaixarem dentro do que é exigido por lei, né? Que é toda essa questão mesmo, como eu falei, da Sharia e tudo mais, porque elas precisam, mesmo jogando, elas não têm autonomia sobre elas. Mas acho que esse, como eu falei, não é o fim, porque elas não conseguiram ainda
vencer totalmente a luta. Mais uma coisa, gente, que eu acho muito importante falar aqui, que é uma coisa assim que eu não tinha muita noção, e quando eu assisti uma aula sobre, quando eu assisti a aula de TRI3, né, Teoria das Relações Internacionais 3, é muito importante a gente ter noção de que, por exemplo, uma coisa que a gente vê como errado, né, uma visão negativa, por exemplo, a gente às vezes tem uma visão negativa da religião X, da religião Y, uma visão negativa de um estado X e de um estado Y. Uma coisa que eu já li, entrevistas de algumas mulheres iranianas falando sobre isso, que elas não querem jogarem como as mulheres brasileiras jogam, sem silêncio, elas não querem isso e aquilo, elas só querem ter o direito de poder ir ao estádio, de poder comemorar, elas querem ter o direito de poder viajar sem ter que pedir permissão e tudo mais, mas elas não querem se encaixar no padrão da gente, elas não querem viver do jeito que a gente vive, elas só querem mesmo ter essa liberdade de poder ir e assistir um jogo sem ter todas essas dificuldades que elas têm. Enfim, caso vocês tenham dúvida, depois o Fábio vai abrir uma rodadinha, né, de perguntas e tudo mais, daí eu respondo. Mas basicamente isso, como eu falei, não é meu tema principal de pesquisa, né, na verdade, como o Fábio falou, não é meu tema principal de pesquisa, meu tema principal de pesquisa é o futebol chinês, mas eu gosto muito de ler sobre religião e de ver sobre religião, e o grupo do Fábio foi uma oportunidade muito boa para eu entrar, para eu conseguir entender um pouco mais sobre, e é basicamente isso, assim, os dois temas que eu já estudei sobre religião, e esse agora sobre o futebol como religião, né? Não um tema específico dentro da religião, mas o futebol como religião, que vai ser futuramente, quem sabe, meu próximo tema de pesquisa. Obrigado, Maria Vitória, muito legal sua fala. Tem uma série de provocações aqui, de perguntas para fazer depois. Vou guardar para daqui a pouco. A única colocação que eu vou fazer agora é que, enquanto você falava, eu me lembrei de ver anúncios da Nike de hijabs esportivos para as moças. Elas precisam cobrir o cabelo, né? Não necessariamente o rosto inteiro, mas o cabelo não pode aparecer em público. Então as empresas esportivas vendem, também fazem produtos voltados para esse público específico. Não há limites para o capitalismo. Não é uma crítica, é uma constatação. Eu vou passar então a palavra para Mariana Rocha. Ela é graduanda também em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, também é integrante do Grupo de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião, nosso GPRI, e ela foi, né, encerrou a cota, né, bolsista de iniciação científica do PIBIC, também do Projeto Institucional de Bolsas, com o projeto Religião em Conflito, compreendendo o cisma da Igreja Ortodoxa na Ucrânia e na Rússia. A Mariana oferece, então, para nós uma visão que integra elementos religiosos ao conflito da Rússia e da Ucrânia e permite que a gente conheça um pouco sobre uma religião que nós pouco sabemos aqui no Ocidente, que é o cristianismo ortodoxo. Fica à vontade, Mariana, se tem o mesmo tempo, se você conseguir abrir sua câmera, legal, se não, você faz com o áudio, porque sua internet não está muito legal, né? Então, vamos lá. Como o professor falou antes da apresentação de Maria Vitória, a minha apresentação vai ser sobre a Igreja Ortodoxa e a participação no conflito russo-ucraniano, quais são as relações que existem entre o conflito e a Igreja e vice-versa. Essa pesquisa ela foi desenvolvida pelo PIBIC com o título Religião e Conflito, compreendendo o cisma da Igreja Ortodoxa na Ucrânia e na Rússia, como o professor já tinha falado. É um tema que ele é pouco trabalhado nas RI aqui no Brasil, e as minhas referências são quase todas em inglês, principalmente de pesquisadores que são da Rússia ou da Ucrânia. Eu acabo tendo muito acesso a esses pesquisadores. A pesquisa se centraliza nas instituições ortodoxas desses dois países. Eu não abranjo na minha pesquisa
outras relações que existem, que são bastante. Conforme eu vou pesquisando, eu vou vendo que tem outros temas muito parecidos envolvendo a Igreja Ortodoxa na Geórgia e em outros países. E é isso. Certo. Antes de entrar de fato na parte das RI, eu trouxe uma pequena introdução do que é a Igreja Ortodoxa, quais são os elementos essenciais para compreender esse tema. E também trouxe algumas coisas que diferenças entre a Igreja Católica e a Ortodoxa, porque a gente acaba tendo mais contato com a Católica. A Igreja Ortodoxa, ela surgiu a partir do Cisma do Oriente, em 1054, que o catolicismo romano e o bizantino, que é o de Constantinopla, eles eram unidos, eram uma coisa só, por questões culturais e também dogmáticas, eles acabaram se separando. Os patriarcas, na Igreja Ortodoxa, não tem uma figura centralizada, como é o Papa. São vários patriarcas, que eles são alianças, e as igrejas, elas são divididas em jurisdições baseadas no território, que são os patriarcados. E cada patriarca comanda o seu próprio patriarcado. Esses patriarcados, eles são elevados a essa condição a partir da importância histórica que eles têm, seja para a formação da igreja, seja em questões de números de fiéis ou dimensão territorial. Eles têm 5 principais, são 5. Eu esqueci o nome agora, desculpa, mas que junto com Roma tem os outros patriarcados que são da Igreja Ortodoxa, não são católicos. Eles são pentarquia. Formam uma pentarquia, que é Constantinopla, Jerusalém, Antioquia e Alexandria, e que Roma se separou por causa do cisma. E eles são considerados os patriarcados antigos. Eles são os mais importantes dentro do contexto histórico. E tem os contemporâneos, que é o de Patriarcado de Moscou, que é da Rússia, Bulgária, Geórgia, Sérvia e Romênia. Tem também as igrejas autocéfalas, que são as que existem hoje na Ucrânia, que elas são jurisdições territoriais que elas adquiriram autonomia administrativa, mas elas não têm essa relevância histórica para se tornarem patriarcados, que é o caso da Polônia, da Grécia, do Chipre. Atualmente, conta com mais de 300 milhões de fiéis e cerca de 160 milhões, se eu não me engano, fazem parte da Igreja Ortodoxa Russa, que é o que destaca a importância dela dentro do mundo ortodoxo. Aqui eu trouxe alguns elementos essenciais para entender as diferenças. A cruz ortodoxa é diferente da que a gente está habituado na romana, que é essa aqui, ortodoxa. O patriarca seria o equivalente do Papa, apesar dele não ser uma liderança centralizada. Os arcebispos são chamados de metropolita dentro da Igreja Russa, que na Ucrânia, antes do cisma, não existe um patriarca, eram só politas. As arquidioceses são metrópoles. E o clero romano é todo celibatário. Mas na ortodoxia russa existem 2 tipos de clero. Tem o regular, que ele é celibatário, e o secular, que ele pode se casar e formar uma família. Só que esses representantes do clero secular, eles não podem ser votados para patriarcas, por exemplo. Aqui eu trouxe uma imagem do patriarca e do papa. Eles se encontraram em 2016. Foi a primeira vez que um patriarca encontrou com o papa desde a época do cisma, desde 1054. Isso foi em Cuba. E eu trouxe essa imagem mas para representar as diferenças na forma como eles se vestem e que isso reflete também no local em que eles estão. A Rússia,
ela converteu à ortodoxia no final do século X. Ela foi reconhecida enquanto patriarcado no final do século XVII. Do século XVII. E ao longo dos séculos, a ortodoxia ela se tornou essencial para a construção do nacionalismo russo. As relações entre a igreja e o império czarista foram muito próximas, até alguns anos antes da Revolução Bolchevique. Porque no final do século XIX, o patriarcado ele tinha sido dissolvido e o Estado, o imperador, era quem comandava a igreja. E nisso, a nobreza ela tentou interferir em questões dogmáticas, religiosas dentro da igreja, o que resultou num rompimento. Então, quando o governo comunista assumiu o poder, ele já não tinha uma relação intensa como tinha antes. E com as perseguições geradas nesse período, os clérigos russos eles acabaram se exilando, aliás. Só que mesmo assim, mesmo no exílio, eles continuaram pregando o nacionalismo, patriotismo russo, porém apoiando a volta do czarismo. E aí com a volta de um governo democrático, entre aspas, em que as religiões elas puderam voltar a se manifestar dentro do território russo, o que não é muito comum antes. A igreja volta e se aproxima com o Estado, principalmente a partir do período que o Putin se fez da Rússia. Essas relações elas estão firmadas em dois conceitos essenciais, que fazem com que o Estado quanto a igreja eles atuem de uma maneira orientada a esses conceitos, que é o mundo russo e a Rússia. O mundo russo ele prega uma Rússia única e indivisível, que aí no caso seria a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. E a Rússia ela prega a conexão espiritual entre os russos, os bielorrussos e os ucranianos através da ortodoxia. Já a Igreja Ortodoxa Ucraniana, ela passou a fazer parte da Igreja em 1786. E durante todo o século XX, essa igreja foi marcada pelo sentido de autonomia e autocefalia, principalmente por conta dos conflitos com a União Soviética. Eles foram duramente perseguidos. Os poetas ucranianos, eles tentaram se separar, tentaram a autocefalia 3 vezes ao longo do século e não conseguiram. Justamente por conta disso da ditadura. Na Ucrânia, até o momento atual, existem 3 instituições. Até o período anterior ao seguinte. Essas instituições são a Igreja Patriarcal de Moscou, que é vinculada à Rússia, a Igreja Ucraniana de Kiev e a Igreja Ucraniana. As 2 últimas elas não possuíam reconhecimento canônico até o momento do cisma em 2018. O ponto crucial que deu a partida para esse cisma e para a minha pesquisa foi principalmente o período do Euromaidan, que foi aquelas manifestações que ocorreram na Ucrânia entre 2013 e 2014, e foram protestos bastante violentos, com forte repressão policial, interferência da Rússia, como a gente já falou. Esses militares da Rússia entraram na Ucrânia. E essas manifestações, elas tiveram, dentre
várias causas que trouxeram esse conflito à tona. O que fez com que ela eclodisse foi um momento em que o governo ucraniano ele deixa de assinar um acordo super importante, que seria super importante para a Ucrânia com a União Europeia, para continuar alinhar ao governo russo. Isso fez com que o governo fosse despótico. Enfim, isso gerou a anexação da Crimeia pela Rússia. Tem dois fatos super importantes. O primeiro é que aproximadamente 70% da população da Crimeia é russa. E o segundo é que na Crimeia existem grandes de gás natural, que é a fonte de energia primordial na Ucrânia. Cerca de 80% do gás que circula nessa região vem da Crimeia. Então, tanto na questão de localização geográfica, quanto de riquezas energéticas, é uma região essencial para a Rússia. E que se a Rússia perdesse esse contato com a Ucrânia, perdesse essa relação, poderia pôr em risco as fontes de energia. Eu creio que essa situação ela é essencial para entender o mundo russo nesse contexto do conflito, que é da Kornichuk. Eu acho que o nome assim, que é uma referência super importante no meu trabalho, que ela diz que o mundo russo não se transformou a base da ideologia imperial russa, sendo usado pelas autoridades russas para justificar a intervenção no território da Ucrânia. Então, a partir do momento que surgiu esse conflito, surgiu essas manifestações, o Estado, da Igreja Ortodoxa, utilizou a cultura para justificar essa intervenção. Já na Ucrânia, eles tinham as bases religiosas eram muito separadas do Estado. Eles cresceram independente um do outro, com poucas interferências. Então, o patriarcado, tanto o patriarcado de Kiev quanto a Igreja Ortodoxa, eles apoiaram as manifestantes, eles deram suporte no sentido de abrigo, de comida. Eles foram diversas vezes à mídia pedir para a Rússia sair do território, porque muitos civis estavam morrendo por conta da violência das manifestações. E a partir daí, um novo pedido de autocefalia surgiram, mas foram negados por conta da culpa russa, do conceito de ser da Rússia. E, quando as duas igrejas ucranianas não tinham conhecimento canônico, que era o Patriarcado de Kiev e eles entram em contato com o Patriarcado de Constantinopla para poderem ter autonomia dentro do território, dentro da Ucrânia, e terem esse reconhecimento canônico. O que aconteceu? Constantinopla deu esse reconhecimento. E fez que o cisma aconteceu. Em 2018, que foi quando Constantinopla deu esse reconhecimento às igrejas da Ucrânia, o Patriarcado de Moscou pegou as relações de Constantinopla, e essas três igrejas da Ucrânia, elas acabaram se unindo. Os fiéis ucranianos, eles não tinham tanto essa visão do nacionalismo do lado da igreja, só que a partir do momento que ocorre esse conflito, eles acabam se manifestando para a Ucrânia e contra a Rússia, a favor da sucessão ali. Então, na Ucrânia foi algo bem recebido pela maioria das pessoas, enquanto na Rússia não foi, e a Rússia acabou se separando. E acho que é isso. É uma coisa que ainda está em processo de acontecer, tipo, não é algo finalizado. Por exemplo, eles já fizeram alguns símbolos para que eles se tornassem uma igreja só, e aí não nasceu. Filhos são assembleias que eles sabem que cristãos para decidir assuntos internos da igreja, seja em relação aos dons,
seja em relação à administração. Então, além de ser um assunto muito recente, é algo que ainda está acontecendo, ele ainda não foi finalizado. E é isso. Aí se você quer as minhas referências, se tiver interesse de querer alguma coisa, é só falar comigo. E é isso. Obrigada. Eu agradeci, obrigado, Mariana. O áudio não estava perfeito, mas eu pelo menos consegui ouvir. Espero que todos tenham ouvido. É muito interessante ouvir sobre a Igreja Ortodoxa. A história da Igreja Ortodoxa é uma história de cismas, é uma história de rompimentos, e isso desde o Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, os seus vários cismas internos, e a história da Rússia é uma história de unidade, de união, de manter unidade desde Pedro Grande, passando pela União Soviética, pelas anexações modernas. Então é óbvio que conflitos emergiriam desse tipo de conexão. Tá? Eu tenho também algumas provocações a fazer, mas eu vou abrir o espaço para, caso vocês queiram, fazer colocações, perguntas, tirar dúvidas para as nossas convidadas. Então, vocês estão participando, caso queiram, podem fazer isso de duas formas. Vocês podem pedir a palavra, abrir o microfone, a câmera, caso queiram, ou vocês podem escrever aí no chat, eu leio. Então, se alguém tiver perguntas, esse é o momento. Eu vi que a Manuela fez uma colocação, então eu vou começar lendo aqui a colocação da Manuela. Se vocês quiserem, vocês podem ir nisso. A Manuela diz que é interessante notar como todos esses acontecimentos relacionados à luta de mulheres iranianas por espaço na celebração de esportes aconteceu com bastante força no vôlei também. Em 2014, durante o Mundial Masculino, quando o Irã estava na mesma chave que o Brasil, teve bastante luta por esses espaços por iranianas, jornalistas e civis. Maria Vitória, você tem alguma ideia, quer fazer algum comentário sobre a colocação da Manuela? Eu não conheço o suficiente sobre o movimento do vôlei, dentro do vôlei no Irã. Olha, eu também não costumo ler muito sobre. Eu nunca tinha visto, tipo, a Manu falou agora sobre. Eu acredito que realmente essa celebração essa luta seja por todos os esportes, né? Porque, enfim, a lei ela vale para tudo, mas eu não sei realmente sobre esse evento em si. Mas sobre essa questão das jornalistas, eu vou procurar aqui, que eu tenho salvo no meu computador, uma reportagem de uma jornalista iraniana que ela cobre eventos esportivos, e é bem interessante ela falando sobre isso, sobre a luta que é uma mulher iraniana cobrindo esporte. E é bem interessante você ver como existe mesmo essa luta, e como todo mundo assim, né? Todas elas dão voz, por exemplo, a jornalista iraniana que eu tinha visto, ela batia de frente, ela falava mesmo que era necessário, ela dava voz, porque o nome do movimento na Copa do Mundo da Rússia era Open Stadiums, né? Abram os estádios, que era muito sobre isso, abrir os estádios para mulheres iranianas. E é muito interessante você ver que não é só a luta de mulheres que gostam de futebol, é a luta de todas as mulheres que querem que todas as mulheres possam ir e vir em qualquer ambiente, inclusive os estádios, enfim. Mas o evento em si eu realmente não sei, porque eu não costumo ver nada sobre vôlei, eu gosto só de futebol. Ok, a Tainá Soares colocou aqui para você de novo, Maria Vitória. Não sei se você acompanha o que o presidente faz, mas o nosso presidente, tá, do Brasil, mas ele utiliza muitas camisas de times publicamente. Você acredita que é uma forma de se projetar, se comunicar para várias camadas sociais ao mesmo tempo? Então, sim, inclusive eu tô abrindo agora meu Twitter, que hoje porque eu sigo alguns repórteres no Twitter que cobrem jogos e tal, e hoje, inclusive, o Rodrigo Matos, ele soltou um comentário sobre o jogo de ontem da seleção, né? E o título foi
transmissão da seleção via instrumento de propaganda do governo Bolsonaro, que foi na TV Brasil, né? O jogo esse não foi televisionado pela Globo, foi pela TV Brasil. E sim, com certeza, o Bolsonaro, ele, como o Fábio citou logo no começo, né, o que Mussolini fez, o que Hitler fez, o que Médici fez e o que, sei lá, muitos outros fizeram em todo o mundo, que foi usar o esporte mais popular do mundo como um instrumento político para se conseguir popularidade, para conseguir aceitação por parte de todos. E eu acredito que sim, o Bolsonaro usa muito, não tão bem como outros já usaram. Eu acho que até nisso o Bolsonaro falha, porque ele não consegue, ele quer abraçar tudo, acaba não abraçando nada. Eu não sei se as pessoas viram, mas o Bolsonaro, durante a campanha, né, dele e tudo mais, ele usava muito camisas de time, já usou do Flamengo, já usou do Fluminense, já usou do Palmeiras, só que ele é palmeirense, ele usava de vários, mas ele era palmeirense. E ele conseguiu muito apoio, né, de muitos presidentes, inclusive o meu clube hoje em dia é totalmente ligado ao Bolsonaro, o que é uma vergonha, porque eu não sou de acordo com enfim, mas isso é pautas para outros momentos. Mas sim, eu concordo que o Bolsonaro ele usa sim o futebol para conseguir. Porque o futebol, como eu falei, é tão popular que ele vai em todos os níveis, em todas as classes, em todas as raças, em todas as religiões. Então, assim, consegue abraçar tudo. E o Bolsonaro ele faz isso de uma forma muito, muito, muito bem feita. Muito bem feita, assim, né? Ele faz muito, muito, muito isso. Não tão bem feito porque ele não sabe direito como utilizar o futebol como instrumento para conseguir mais pessoas, mais aceitação, mas ele usa muito e eu acho que vai usar ainda cada vez mais, está usando aí essa relação do Flamengo com Vasco e MP e mudança de transmissão, é muito isso, é ele tentando ganhar na coisa que o brasileiro ainda sente um pouquinho de orgulho, ele tá aí querendo roubar da gente. Que a Tamires pediu a palavra, eu já vou passar para ela. Só complementar aqui, a Lohane fez um comentário implementando a fala da Maria Vitória, dizendo que o Bolsonaro também se utiliza da religião. Sendo católico, ele se batizou em diversas igrejas protestantes, promoveu um discurso tradicionalista voltado para a camada cristã. Tem mais uma pergunta aqui do Edgardo Benítez, já passo ela para Mariana. Antes eu vou passar a palavra para a Tamires, só para que não fique muito... a gente deu exemplos como Hitler, Mussolini, Bolsonaro, depois, para que não fique tão inclinada a nossa balança, é importante que a gente destaque, por exemplo, que o Lula também se aproveitou muito do futebol como instrumento. Em 2006 aconteceu o Jogo da Paz no Haiti. 2004. E 2004? Obrigado, Maria Vitória. Eu fiz E uma por mais que o vez. jogo tenha sido 6-0 para o Brasil, a vitória brasileira foi antes do jogo, na verdade, quando os jogadores desfilaram nas ruas de Porto Príncipe, nos blindados da ONU. Isso. Foi uma obra-prima do soft power brasileiro. E é o Tamires. maior exemplo, né, de soft power do Brasil, é essa aí da seleção brasileira ao Haiti. Foi o meu artigo da apresentação da cadeira de política externa na faculdade foi sobre isso. Foi sobre o futebol como instrumento de política externa do governo Lula. Excelente. Teria outras coisas a dizer, mas se distanciariam mais da religião. Tamires, você pode ficar à vontade. Se quiser, a palavra é sua. Você pode fazer a sua pergunta. Tá. Mais um comentário sobre a questão dos Celtics e Rangers. Tem aquela questão que aconteceu com Alex Ferguson, né? Ele é escocês. Ele jogou, ele foi treinador, se aposentou, a gente conhece mais ele como treinador do Manchester United, né? E na época que ele jogava pelos Rangers, ele era casado com uma católica. E ele sofreu muita pressão por parte do time e da torcida por conta disso, né? Enfim, Celtics e Rangers aí é um grande... Acho que eu considero também a maior rivalidade do futebol mundial. E se a gente se estender um pouco essa questão lá no Reino Unido, né, de católicos e protestantes, e aí se você pensa nos Celtics, ou seja, pelo menos eu, né, relaciono um pouco com a Irlanda, a gente tem o The Troubles, né, que é uma luta
entre católicos e protestantes, assim, basicamente, né, a gente pode simplificar falando assim, claro que é bem maior a questão, mas entre católicos e protestantes. Sobre a questão da Rússia, agora eu vou falar, não é muito futebol, quer dizer, não é nada de futebol, mas entra muito o esporte, a questão do... é relatado no documentário, se não me engano, Ícaros, o nome, dos Jogos de Inverno de 2014, que eles usaram anabolizante, né, burlaram o antidoping, conseguiram não sei quantas medalhas, e isso deu a força, né, digamos assim, não sei, legalidade, alguma coisa assim, para que eles atacassem lá a Crimeia, né, que foi bem naquela época, assim, no documentário, inclusive, um dos responsáveis, né, pelo laboratório, que criou, digamos assim, todo o sistema para burlar, ele fala que ele se sente culpado pelo ataque, pelas pessoas que morreram, porque ele meio que apoiou aquilo, né? Ele foi uma das formas de ser possível, que ficou meio esquecida, porque a Rússia estava em toda a sua glória, e aí ela teve essa janela para poder ter essa ação. E é isso, parabéns meninas, muito bom a fala das duas. Obrigado, Tamires. Acho que foi mais uma colocação, depois as meninas podem fazer um comentário. A Rússia tem um projeto forte de criar uma imagem vitoriosa da Rússia, né, em vários aspectos. Os Jogos de Inverno foram um exemplo disso. Para Mariana, tem duas perguntas aqui. Depois eu leio o comentário do Igor. A primeira pergunta para Mariana é do Edgardo. Qual a influência da Igreja Ortodoxa na América, especialmente América Latina? Caso você queira comentar, Mariana. E a Manuela te pergunta se você pode falar um pouco mais sobre a questão do Euromaidan, né, o Euromaidan dentro da sua pesquisa. Oi, pode falar, Mari, estamos te ouvindo. Certo. Sobre a pergunta do Edgar, eu acredito que praticamente não existe influência da Igreja Ortodoxa aqui. Inclusive, eles encontram muitas dificuldades para se inserir, justamente pela predominância tanto da Igreja Católica Romana quanto das igrejas evangélicas. Então, eles têm pouca expressão, na verdade, na América Latina. Eu acredito que na América do Norte acabe tendo mais. E sobre a Manu, o Euromaidan, ele surge na minha pesquisa como um exemplo prático, vamos dizer assim, de como a Rússia atua não só com os países que ela exerce domínio, porque um dos pontos que faz com que os ucranianos queiram tirar essa influência da Rússia de dentro do território, se associar à União Europeia, é que eles acabam não tendo muita autonomia política. As oposições dos governos pró-Rússia sempre reclamavam bastante, antes do Euromaidan, que a máquina estatal era muito atrasada, coisas assim. E eles não conseguiam mudar as estruturas políticas dentro da Ucrânia por conta da interferência da Rússia, por conta dessa ligação muito forte que eles têm, tanto cultural quanto histórica. Enfim, e também surge como um momento em que os ucranianos eles têm esse ato de exaltar a sua cultura, a sua nacionalidade, que é muito comum na Rússia e não era tanto na Ucrânia. É meio que um momento que eles mostram à Rússia que eles também têm esses sentimentos que os russos tanto pregavam em cima do território deles. Então, a anexação da Crimeia é uma tentativa, pelo menos a forma que eu vejo, é uma tentativa da Rússia mostrar para os países daquela região, principalmente para a Ucrânia, quem é que manda, sabe? É tipo, tem o controle de tudo e vocês não têm nada, vocês estão fazendo um favor para vocês. É tipo isso que mostra nas relações deles, sabe? Tipo, mas é a minha análise pessoal. Agora, quanto à pesquisa, é mais no sentido de mostrar, dentro do meu texto,
como essas questões de nacionalidade e cultura e religião vão se manifestar dentro desses conflitos. Obrigado, Mariana. O Igor fez um comentário, eu vou ler, tá? Ele queria pontuar sobre as questões de futebol feminino nos países mais extremos. Ele acredita que pouco mais de 2 anos atrás foi relatado o caso da esposa de um jogador brasileiro que foi expulsa de um dos estádios. O jogo em questão foi uma semifinal de campeonato. Ela pediu ao príncipe local para poder assistir uma semana antes. Foi dada a permissão, porém, devido à pressão dos homens que estavam assistindo, ela saiu e não conseguiu assistir mais o jogo, nem mesmo da cabine VIP do time. Entrando no contexto do que a Maria Vitória colocou, eu queria comentar que existem manifestações da Igreja Ortodoxa na América Latina, mas são muito discretas, modestas, talvez seja o termo que eu deva usar. Existe uma arquidiocese de São Paulo, que é a arquidiocese de todo o Brasil, que é uma arquidiocese antioquina, ou seja, da igreja da região da Antioquia. E existe uma igreja, que é a igreja grega, né, uma arquidiocese grega na Argentina, que funciona como arquidiocese de toda a América do Sul. Mas é uma influência muito discreta, tá? Eu queria, antes de fechar, gente, fazer 2 comentários para as pesquisas das meninas, e até perguntas assim. A primeira colocação é que pensar religião, ou pensar futebol como uma religião secular, eu gosto sempre de dizer que para estudar religião, primeiro a gente precisa entender qual que é a nossa definição de religião, e há várias possíveis, né? Algumas envolvem o transcendental e outras não necessariamente precisam envolver o transcendental, uma divindade, uma entidade que seja, que esteja acima desse mundo ou em paralelo a esse mundo. Para muitos, o liberalismo, o marxismo, podem ser consideradas religiões, ou o próprio Estado é uma entidade que existe porque nós temos ritos, etc. Nesse sentido, o futebol também poderia se encaixar como uma religião secular. Existe um texto famoso escrito na Copa de 2014 pelo Leonardo Boff, que é uma figura importante da Igreja Católica durante o contexto de ditadura e teologia da libertação. Você pode dar uma pesquisada, Maria Vitória. Essa de São Paulo é um local bem grande. Ok. Isso. No YouTube, a Mariana está dizendo que no YouTube há vários vídeos de celebrações da Igreja Ortodoxa de São Paulo. E aí eu vou para a minha segunda colocação, Mariana, e essa sim é uma pergunta, uma questão que eu não sei se te interessa, mas tem um jogador específico na Inglaterra, um jogador do Liverpool, então você conhece bem, que é o Mohamed Salah, e ele estava em campo no Egito, ele jogava no Egito naquele jogo fatídico em que você tem invasão de campo, você tem mortes, etc., já dentro do contexto da Primavera Árabe. E aí ele foi jogar na Suíça, depois rodou um pouco pela Inglaterra, Chelsea, jogou na Itália, e hoje está jogando no Liverpool. E há uma pesquisa que aponta que ele reduziu bastante, pelo menos entre os torcedores do Liverpool, a islamofobia, porque ele é um muçulmano praticante. Não sei se você tem interesse, se você tem algo a me dizer sobre isso, se você pode comentar um pouco sobre o Salah, sobre a atuação dele. E para Mariana, no começo desse ano, a Igreja Ortodoxa Ucraniana comemorou um ano de independência, né, na prática, então parecia que seria um ano de consolidação, mas veio a pandemia, né, e fechou em boa parte os cultos religiosos. Eu não sei se você acompanhou alguma coisa do que aconteceu em contexto de pandemia com a Igreja Ortodoxa, se houve fechamento ou não, se houve respeito. Aqui no Brasil nós temos vários movimentos diferentes, né? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essas minhas colocações, seria legal. Começar pela Maria Vitória. Tá, deixa eu ver. Então, sobre o Salah, né? Sim, bati sem querer aqui. Sim, sobre o Salah eu já vi sobre isso. Inclusive, eu fiz até um post. Não sei se alguém chegou atrasado, mas eu tenho um Instagram de futebol, que é o Futebol RI. E eu costumo fazer alguns posts lá, né, sobre algumas curiosidades, porque nem tudo a gente tem como produzir artigo, então eu gosto sempre de ficar postando uma coisa por lá. E eu fiz um post sobre o Salah, né? Realmente, existem inclusive dados, parece que
foram 12%, não lembro ao certo, vou abrir aqui no Instagram para ver. Mas realmente ele conseguiu reduzir a islamofobia na Inglaterra. O Salah ele foi campeão pelo Liverpool, ganhou a Champions League, né? Ano retrasado, eu acho. Foi a temporada anterior a essa. Ele ganhou a Champions League e ele é muito famoso pelo Liverpool, né? E na Inglaterra ele é muito famoso. Ele é muito simpático, ele é um garoto propaganda para o Liverpool. E isso realmente é como o Fábio falou, né? Ele realmente fala sobre a religião dele, ele tem orgulho de ser do Egito, e isso cria uma visão positiva dos ingleses em relação à religião que é diferente para eles. E uma curiosidade, né, sobre falar, é que ele foi quase presidente do Egito, sem querer, porque, diferente aqui do Brasil, o processo de votação no Egito é no papel, e você marca o xizinho assim nos nomes, né, dos candidatos, em quem você quer votar, na caixinha, e como é em papel, as pessoas podem escrever o que elas quiserem. E durante o processo, né, de votação e tudo mais, muita gente votou nele, e só tinha, parece que, um candidato, não lembro direito, no caso, então só podia votar no candidato ou votar nulo, e muita gente votou no Salah, escreveu lá o nome dele, Salah, e tem muitas reportagens sobre isso, é muito interessante, porque além da Inglaterra ele ter essa importância, no Egito ele é uma referência, por tudo isso, por toda essa importância que ele tem, por ele conseguir dar nome ao Egito, por ele ter conseguido levar o Egito para uma Copa do Mundo depois de muitos anos, e por ele conseguir dar essa visão positiva para o mundo de algo que as pessoas, muita gente vê como negativo. E realmente ele viveu esse período. Muita gente, inclusive, fala que talvez por isso ele tenha demorado para estourar no mundo, porque ele não, diferente de muitos jogadores, né, Vinícius Júnior, Rodrigo, que já foi jogar na Europa com seus 18, 17 anos, ele demorou um pouco para conseguir estourar no mundo. Muita gente fala sobre isso, e muita gente diz que foi positivo todo esse processo, porque daí ele conseguiu rodar o mundo, ter a experiência e tudo mais. Mas sim, eu já tinha lido um pouco sobre isso, e é muito interessante ver que é sobre isso que eu gosto de falar, né? O poder de futebol é muito sobre isso, é sobre o impacto que ele tem no mundo, e eu gosto muito de falar que um jogador ele pode mudar pelo futebol, como eu falei do Drogba, como já teve o Pelé, também para uma guerra, que já teve vários e vários outros que conseguem dar voz por meio do futebol a coisas muito importantes, e o Salah é um desses. Ok, obrigado. Mariana, você quer comentar? Oi. Então, na Rússia, a Igreja Ortodoxa estava atuando na linha de frente em relação à pandemia, sabe? Tipo, eles estavam fazendo abrigos, dando alimentos, auxiliando na questão sanitária mesmo. Já na Ucrânia é um pouco mais complicado, porque primeiro teve aquela questão do negacionismo, né, que acho que todo país teve. E há um mês atrás, mais ou menos, se eu não me engano, o patriarca foi diagnosticado com o Covid, da igreja ucraniana, o líder da igreja ortossexual. Sendo que quando a pandemia começou, ele falou que isso tudo estava acontecendo no mundo como... eu esqueci as palavras exatas dele agora, mas era tipo assim, a gente estava pagando os pecados, que eram culpa dos homossexuais, das mulheres que abortavam, sabe? Tipo, essas coisas bem conservadoras. E ele foi diagnosticado com coronavírus, né? Boa sorte. Acho que ele já tá curado. Mas acho que é isso. Eu não tenho detalhes sobre a atuação. Não, legal. Obrigado, Mariana. Vamos torcer para o patriarca da
Igreja Ortodoxa, que ele se recupere da Covid, para que ele possa continuar com saúde, negando a verdade. Bom, acredito que é isso. Temos aqui o nosso tempo. Eu queria agradecer bastante às meninas por terem aceitado o convite. Vocês fizeram pesquisa ou têm feito pesquisa em alto nível, muito bom nível. Alunos de graduação, eu gosto sempre de reforçar o peso da graduação. Nossa vida acadêmica não começa depois que a gente ganha um carimbo de doutor, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos muito potencial na graduação que precisa ser explorado, aproveitado. A Maria Vitória e a Mariana são exemplos disso, são ótimas pesquisadoras, são pessoas de muito boa convivência e são flamenguistas, que é também bom sinal. Eu queria fazer só um PS. Pois não, eu ia passar, quero passar a palavra para vocês. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário antes de eu fechar a mesa. No caso, ser flamenguista é maior qualidade, tá, gente? Enfim. Esses últimos dias, não sei se as pessoas viram, eu também fiz um post no Futebol aí sobre um lutador iraniano que foi morto pelo Estado, pelo líder, né? Porque ele supostamente estava dando voz a uma luta contra o Estado iraniano. O príncipe, é o príncipe, né? Ele decretou, né, junto com a justiça iraniana, que ele deveria ser executado junto com o irmão dele. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu não sou muito entusiasta com a FIFA, nem com o COI, nem com a ONU, nem com algumas outras organizações. E houve muita pressão para o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, acho que é isso o certo nome. E o COI não fez nada, o COI não deu voz a ele, nem a família dele. E, assim, só um peso, assim, né, pra gente, porque eu tava falando sobre Irã, foi uma coisa que eu lembrei, tem a ver com esporte. O COI, ele não deu voz a ele, não deu voz à família dele, que no caso era quem estava lutando por ele, porque ele estava preso. Ele foi... Como é que é uma pessoa quando tá preso, a pessoa, tipo, sofre, assim, com a pessoa, uma violência? Como é? Torturado. Ele foi torturado e não tinha nenhuma prova contra ele. Uma pessoa viu que viu uma pessoa parecida com ele, mas estava escuro e tudo mais. Enfim, só era esse pensamento que eu queria falar, porque foi uma coisa bem triste, assim, que eu fiquei muito mal. Foi uma coisa que eu acompanhei um pouco de perto, porque eu, quando li sobre, eu achei muito triste, porque eu, como eu falei, não sou entusiasta de nenhuma organização relacionada ao esporte, mas meu sonho é trabalhar na FIFA, então, quem sabe não serei eu a revolução dentro lá da FIFA. Mas foi bem triste, e, tipo, é um tema muito interessante também para quem tiver interesse em estudar, porque eu achei que faz, gente, dá para estudar futebol e esporte em tudo dá para você estudar futebol. Eu já ouvi alguns nãos de alguns professores que não dava para estudar, mas dá sim, porque eu vejo por aí que dá. Hoje em dia estou trabalhando no CDL, né, que é o Centro de Desenvolvimento de Esporte e Relações Internacionais, e é cada pesquisa louca. Inclusive, gente, PS, meu Deus, eu tinha esquecido. A gente vai ter uma palestra, uma mesa sobre religião e futebol. Vou divulgar para vocês, né, porque, enfim. O CDL é o Centro de Desenvolvimento de Esporte e Relações Internacionais, que eu sou uma das cofundadoras, que tem como função 2 níveis, né? A empresa e o CDL como promover debates, workshops, congressos e tudo mais, enfim. E a gente vai ter o primeiro evento do CDL, que é o CONAFRE, que é o primeiro congresso de futebol e relações internacionais. E uma das nossas mesas vai ser sobre religião e futebol. Vai ser muito legal. Espero que vocês participem. É gratuito e vai ser online, porque né, estamos no meio de uma pandemia. E espero que todo mundo participe. Quem tiver também interesse em submeter artigo, né? Não sei se alguém gosta de futebol, eu sei que também eles gostam, porque também estudo básico. Quase sempre também eles mandam uma coisa pra mim, então ela deve escrever um artigo pra mandar. E vai ser muito legal, espero que todo mundo participe. E é isso, obrigada, Fábio, por ter me convidado.
Obrigado, Maria Vitória. Mariana, se você quiser fazer algum comentário final, a palavra está contigo. Eu não sou uma acadêmica atuante como Maria Vitória. Não tenho página no Instagram para divulgar, desculpa. É isso. Pra quem quiser. Muito mentira, Maria Vitória. Pra quem quiser saber outras coisas sobre a Igreja Ortodoxa, tem vários assuntos legais. Tem a relação da Rússia com a Geórgia, por exemplo, que é uma relação bastante amigável. A Geórgia obteve autocefalia muito facilmente, ao contrário da Ucrânia, sabe? Tem também a Igreja Ortodoxa da Sérvia, que recentemente teve eleições na Sérvia, e a Igreja Ortodoxa estava apoiando a oposição. É uma coisa interessante para ler, para quem quiser pesquisar. Acho bem fácil na internet, porque foi bem recente. E acho que é isso. Obrigada, Fábio. Obrigada a quem assistiu. Obrigado a vocês todas, a Mariana, Maria Vitória, ambos, muito obrigado pela contribuição de vocês. Desejo muito sucesso na continuação das pesquisas. Sabem que podem contar comigo. A todos vocês que acompanharam aí até o final, alguns se alternaram, caíram, voltaram, obrigado pela presença. A gente se vê no próximo, sétima mesa do ciclo. Faltam apenas 2 mesas para o final do ciclo. A gente conseguiu cobrir esse segundo semestre inteiro. Espero que vocês acompanhem. Tainá pode mandar um e-mail para mim. Todos vocês, obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.